Gênero e processo de socialização é o tema de hoje, né? Como a gente já estudou em alguns outros momentos, a gente tem o processo de socialização, que é aquele processo de internalização das regras sociais, dos valores, das normas, das crenças, dos comportamentos, que começa lá na família, né, quando o bebê nasce, até o processo dele começar a sair para outros grupos, para além da família, ter contato com outros grupos. Enquanto está só na família, a gente chama de socialização primária, e quando sai para outros grupos, a gente chama de socialização secundária, que é o processo de transmitir os valores daquela sociedade para aquele novo membro da sociedade, né? Os recém-chegados. Esse processo, ele influencia a construção da nossa identidade. Então, a nossa identidade social, ela é construída a partir do processo de socialização. Então, pelos grupos pelos quais você passou ao longo da sua vida, na sua idade infantil até a adolescência e juventude, você vai definindo várias características que vão te dando uma certa identidade social. E aí, quando você está adolescente para adulto, você já tem uma certa identidade. A gente já observa, já percebe que tem um certo estilo, a gente percebe mais ou menos os gostos que tem, né? Às vezes abandona alguns da adolescência, na juventude sobra aquilo que realmente tem valor para você e aí aquilo constitui a sua identidade. Essa identidade de quem é você, ela é muito, mas muito influenciada pelo processo de socialização. E aí, quem é você quando se fala de gênero também é influenciado pelo processo de socialização. E aí, se você é homem, você é socializado de um jeito, e se você é mulher, você é socializado de outro jeito. Por quê que é assim? Porque desde quando quando sua mãe e seu pai ficaram sabendo que você iria nascer, já começou esse processo de separar o que é homem e o que é mulher, né? No chá de revelação já começa isso. E aí, rosa para mulher, azul para homem, enfim. Aquelas coisinhas todas que a gente já sabe, já conversou sobre isso. E aí, nesse mesmo processo, existem um tanto de outras coisas que estão para além da cor rosa e da cor azul, né? Que são funções, que são expectativas, várias coisas relacionadas ao sexo biológico, e que vão definir o seu gênero. Então, o sexo biológico, a criança já nasce. E mesmo o sexo biológico, você pode nascer homem, você pode nascer mulher, ou você pode nascer intersexual, né? Tem 3 possibilidades. Biologicamente, tem um vídeo do Drauzio Varela falando sobre isso, biologicamente ainda há mais possibilidades do que essas 3. Porque pode acontecer, por exemplo, de você ter uma migração genética, por exemplo, na gravidez, e ter mais genes masculinos do que femininos depois de uma gravidez, porque você teve um filho homem. E tem várias possibilidades ainda de ter geneticamente mais genes masculinos ou mais genes femininos, mesmo sendo um corpo masculino e mesmo sendo um corpo feminino. E o intersexo é o que o pessoal chama de hermafrodita, né? Hoje a gente chama de intersexo, que tem os 2 sexos, ou que tem sexo masculino externo e órgãos internos femininos, ou sexo feminino externo e órgãos internos masculinos, mulher que tem vagina e testículo, homem que tem pênis e útero, né? Pode acontecer esse tipo de coisa. Tem um caso clássico de um homem com 70 e tantos anos, foi fazer uma cirurgia porque estava com um problema de saúde e descobriu que ele tinha útero também, além de testículo. A possibilidade, então, pode variar, né, nessa constituição biológica. Mas, basicamente, a gente separa em macho e fêmea, né, o sexo biológico. Mas e o gênero? Não, o gênero ele é constituído culturalmente. Apesar de muita gente insistir de que é da natureza do homem ser assim, ou é da natureza da mulher ser assim, esse da natureza é meio forçado, né? É naturalizado, mas não é natureza. Né? É naturalizado por quê? Porque a gente criou, a cultura criou e passou a fazer parte do nosso imaginário. E aí, pelo nosso imaginário, a gente influencia a pessoa a ser daquele jeito ou não pelo nosso imaginário. Mas isso é desenvolvido culturalmente, isso é desenvolvido pelo processo de socialização. O gênero vem do processo de socialização, à medida que vai amadurecendo. E na infância e na adolescência, a gente tem estímulos positivos e negativos que vão recompensar ou punir o seu comportamento X ou Y. Você fala mais fininho e balançando assim, você é homem, aí o outro fala assim, fala direito, menino, né?
te xinga, te chama atenção, porque você tem que ser homem. Você chora e dá birra como homem não chora. E aí algumas coisas desse tipo, né? A menina também, senta com as pernas abertas, né? Esquecendo que tá de vestidinho, aí fala, senta direito, menina, não pode jogar bola, não sei o quê. De coisas que a gente vai estimulando positivamente ou negativamente, que vai determinando o seu comportamento de gênero, né? Então, o gênero ele é construído culturalmente. E aí, a nossa cultura atual ainda é fortemente influenciada pelo que a gente chama de androcentrismo. Andro é homem, centrismo é centro, né? Então, é colocar o homem no centro de tudo. Por isso que a gente fala bom dia a todos, simplesmente. A mulher está incluída, mas o homem é mais importante, aí a gente fala só bom dia a todos. Por isso que hoje em dia a pessoa fala, cumprimenta, bom dia a todos e todas. Aí agora já tem todos, todos e todes, né? Porque todes é quem não se considera nem homem nem mulher. Então esses cumprimentos aí estão voltados por causa disso. Porque o androcentrismo é sempre colocar o homem como o centro de tudo. Supervalorização de tudo o que é considerado masculino e desvalorização de tudo que é considerado não masculino. E relacionando sempre o homem como a natureza e a mulher como o que é cultural. Então, o homem, as ciências da natureza são mais masculinas, né? E as ciências humanas são mais femininas. Isso é da nossa cultura ainda, né? Não deveria ser assim, mas é. Por exemplo, profissão de professor, profissão de psicólogo, geralmente é maioria feminina. Profissões mais voltadas para o exato, o racional, mais masculinas. Não necessariamente, mas tem uma tendência ainda assim. E aí eu trouxe aqui um texto que depois vocês vão poder ler ele na íntegra, mas é um estudo que se fez sobre esses comportamentos de gênero, né? Um estudo de uma antropóloga, que é a Margaret Mead, que ela fez numas ilhas, né? Onde tinha tribos, e foi no ano de 1935. E aí ela conseguiu, nas ilhas de Papua Nova Guiné, ver que 3 tribos, a Arapesh, a Mundungar e a Chambuli, elas tinham construções culturais de gênero diferentes. Então, numa, a mulher era mais voltada para a caça e para as atividades que aqui na nossa sociedade a gente considera masculinas, e o homem era mais voltado para os cuidados domésticos e para cuidar dos filhos, como é a mulher aqui na nossa sociedade. Na outra tribo, homem e mulher faziam de tudo, e numa outra tribo era mais ou menos parecido assim. Então, pelos estudos antropológicos, de tribos diferentes e constituições de gênero diferentes, ela conseguiu provar, né, pelo estudo dela, de que gênero é cultura e não gênero é genética, né? Sexo é genética, gênero é cultural. A gente ensina os homens e as mulheres a serem diferentes. E aí uma outra coisa, além do androcentrismo que a gente tem hoje, é a heteronormatividade, que a gente considera a sociedade como sendo toda heterossexual, né? Os padrões são todos para heterossexuais. E a norma social que ainda regula a maior parte das relações de gênero hoje, da sexualidade da nossa sociedade, é heteronormativa, né? Para as regras de masculino e feminino, cada sexo corresponde a um comportamento e se você nasceu biologicamente homem, espera-se que você cumpra tudo que é do papel de homem, né? E a heterossexualidade é a única orientação possível. Isso chama-se heteronormatividade. Aí, para a gente contextualizar, né, hoje em dia, desde 1990, a Organização Mundial da Saúde excluiu a questão da opção sexual, que é diferente de identidade sexual, porque identidade sexual é como você se sente. Eu me sinto com características mais masculinas ou eu me identifico mais com homem ou eu me identifico mais como mulher. E agora, a opção sexual é com quem eu quero me relacionar. Eu quero fazer sexo com homem ou eu quero fazer sexo com mulher. Identidade de gênero é como eu me sinto e opção sexual é com quem eu quero me relacionar. E ainda tem a aparência, né? Como eu me apresento para os outros, né? Eu posso me apresentar como mulher, mas eu posso gostar de fazer sexo com outra mulher, eu posso me sentir homem, né? Mas eu gosto de me vestir de mulher. Então é diferente o se apresentar, do como você se identifica e de como você opta por ter suas relações sexuais. E aí a opção sexual deixou de ser considerada doença e distúrbio mental na classificação estatística de doenças, né, o CID, e aí a homossexualidade passou a ser uma orientação sexual tão sadia quanto a heterossexualidade. Mas isso é desde 1990, nós estamos em 2021, então a gente tem 31 anos só que isso mudou. É um fato social. De 1990 para cá, mudou o jeito de tratar os homossexuais. Mas mudou na lei e na prática as pessoas ainda estão se apropriando.
A geração que está nascendo desde 2000, ela já está diferente da geração que nasceu nos anos 90. E muito diferente da que nasceu muito antes disso, que é a geração onde homossexual era tratado como doença. Em 18 de junho de 2018, a transexualidade também passou a não ser classificada mais como doença mental. Ela ainda continua como incongruência de gênero, mas não é mais doença mental.